Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião. Estou hoje na companhia de Luma Mundim Costa. Tudo bem, Luma? Olá, todos os ouvintes. Tudo bem por aqui? E aí, João? Seguindo. E também com a estreia do nosso colega Apoena Mano. Tudo bem, Apoena? Olá, amigos. Olá, ouvintes. Tudo bom, João? Seja muito bem-vindo, meu caro. Hoje estamos aqui para conversar com a professora Luciana Andrade. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigado por ceder seu tempo para conversar conosco. Obrigada, é um prazer estar conversando com vocês e com Urbanidades. Geralmente a gente começa a nossa conversa pedindo para que o entrevistado conte um pouco da sua trajetória. Eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais na UFMG, depois eu fiz um mestrado em Ciência Política também na UFMG. Era numa época que ainda não havia um mestrado em Sociologia. Então eu fui para a Ciência Política, mas os professores de Ciência Política também davam aula lá. Então, na verdade, eu fiz uma tese, uma dissertação bem sociológica, onde fui orientada pelo Antônio Luiz Paixão, que foi sobre crime em Belo Horizonte. Porque eu já tinha trabalhado com Paixão na graduação, como estagiário de uma pesquisa sobre crime, e aí continuei no mestrado, eu fui trabalhar com o mesmo tema e sob a orientação dele. E é curioso porque, na verdade, quando eu fui estudar crime desde da construção de Belo Horizonte, né, que é uma cidade que foi planejada e foi construída, né, em 3 anos. Então, eu peguei esse período da construção, que era um período de muita migração para cá, até os anos 30, até, né, o ano 30. E acabou que, nesse momento, a questão do crime havia muito poucos registros de crime mesmo, e mais de questões de desordem, enfim, questões de ordem pública. Então, eu acabei me voltando muito mais para uma questão urbana da cidade, de ordem pública, né, e de uma certa civilidade nos comportamentos que eram exigidos nesse momento, do que exatamente para a questão do crime, né? Então, acho que foi o meu encontro assim, mais próximo com a questão urbana, foi nessa dissertação de mestrado. E depois eu fui fazer doutorado na UPERJ, fui ser orientanda do Edmundo Campos, e aí eu continuei trabalhando com Belo Horizonte, mas aí eu fui para uma área mais das representações culturais. Eu trabalhei no meu doutorado com 3 escritores modernistas e como eles representaram Belo Horizonte, que foi o Pedro Nava, o Ciro dos Anjos e o Carlos Drummond de Andrade. Bom, isso é um pouco, né, da minha carreira acadêmica, as instituições por onde eu passei. E antes até de terminar o mestrado, eu comecei a dar aula na PUC, onde eu estou até hoje, né? Comecei a dar aula na graduação e hoje eu dou aula também na pós-graduação. É uma pós-graduação em Ciências Sociais e cuja área de concentração é cidades, né? É um programa que ele já tem 20 anos e durante esses 20 anos eu venho, né, fazendo pesquisa e orientando pesquisas sobre a questão urbana. Na mesma época que o programa de pós-graduação foi criado, eu comecei também minha participação num grupo de pesquisa que é o Observatório das Metrópoles. Então, isso marca um pouco a minha produção, que é um grupo que estuda as regiões metropolitanas, né? Eu acho que eu tenho uma produção que é um pouco dividida assim, em artigos de natureza mais qualitativa, né, mais estudos de caso, e uma outra parte da produção que eu faço junto com o Observatório das Metrópoles, que são análises mais macro-sociológicas sobre as regiões metropolitanas, né? Então, é um pouco da trajetória, um pouco dos traços da minha produção tem a ver com o vínculo com esse grupo e com uma outra trajetória que veio desde a minha formação lá, desde a graduação, né, que eu tenho continuado. Muito bom, professora. Agora, contextualizados pela sua trajetória, gostaria de perguntar, para contextualizar nossos ouvintes, sobre 2 conceitos que você usa bastante nos textos que a gente se concentrou para se preparar para a entrevista, que foram 2 textos de coautoria e um de sua autoria, dos anos de 2018 e 2019. Então, a minha pergunta seria para você, se você puder, explicar os conceitos de gentrificação e hipersegregação que aparecem bastante nesses trabalhos.
Bom, nesses trabalhos do Observatório das Metrópoles, a gente tem trabalhado com a questão da segregação, né, que são estudos de natureza mais macro, pegando as regiões metropolitanas. São estudos comparativos de 15 regiões metropolitanas. Aí são estudos que trabalham basicamente com os dados do censo demográfico, né? Então, esse trabalho que a gente usou esse conceito de hipersegregação foi que nós percebemos que havia uma maior condensação dos grupos de alto status nas áreas centrais das regiões das capitais, principalmente, né, nas áreas centrais das capitais das regiões metropolitanas. E esse fenômeno que a gente chamou de hipersegregação. Os grupos de alta renda, eles tendem a se concentrar, eles estão muito próximos do espaço, né, eles tendem a ficar muito concentrados. Né, diferente, por exemplo, dos grupos médios que são mais espalhados no espaço. Mas o que a gente notou, comparando o censo de 2000 com 2010, é que esse grupo, que já sempre esteve muito concentrado numa área da cidade, houve uma tendência de maior concentração. Ou seja, esses espaços ficaram mais homogeneamente dos grupos de mais alta renda, o que pressupõe uma expulsão dos outros grupos. Porque os espaços nunca são homogêneos, né? Assim, a não ser em escala muito micro, que a gente vai ver um espaço ocupado só por um grupo social. Mas, então, o que a gente percebeu é que esse espaço que concentra, principalmente os grupos, né, que a gente chama de grupos superiores, né, na escala social, ele houve uma tendência de ficar mais homogêneo, concentrar ainda mais esses grupos nesse espaço. Então, a ideia da hipersegregação é isso, é que a segregação aumentou com essa maior concentração. O espaço ficou mais homogêneo, menos heterogêneo, o que indica uma saída de grupos, né, diferentes desse espaço, distintos desses grupos que a gente chama, né, lá dentro da metodologia do observatório, de grupos superiores. Até fazer um adendo, mas a gente recebeu um colega da UFRJ, o professor William Ribeiro, que pesquisa cidades médias, e ele fez essa comparação de como na cidade grande esses espaços estão mais dispersos, na cidade média e nas cidades pequenas também, esses espaços de hipersegregação são sempre os condomínios fechados e tudo mais. Então é interessante como esses dois pontos se tocam. Os condomínios é um outro espaço, né, desses grupos superiores. Agora, no caso de São Paulo, você tem uma concentração maior desses grupos, né, fora da área central, que são os condomínios. Mas nas outras cidades, eu vou falar o caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma concentração de condomínio grande numa cidade que chama Nova Lima, que está aqui no eixo sul, né, que a gente chama do eixo sul de Belo Horizonte, porque é como se houvesse uma continuidade. Grupos de mais alta renda situam no eixo sul da cidade de Belo Horizonte e eles foram adentrando o território de Nova Lima, que é um lugar muito bonito, montanhoso, e onde foram construídos vários condomínios. Quando a gente olha para esse espaço, a ideia que a gente tem é de uma área muito extensa, ocupada por vários condomínios, mas quando a gente olha numa escala mais macro sociológica, você tem uma densidade muito baixa nesse lugar, né? Quer dizer, é uma ocupação muito extensa em termos, porque ela é há uma baixa densidade, né? Principalmente porque os condomínios aqui são horizontais, só algum, o Alphaville, que tem alguns prédios, e tem um outro agora que começou a construir prédios, mas em geral são condomínios horizontais de casa, então que ocupa uma região muito grande, mas que a densidade é pequena. Então, no caso de Belo Horizonte, a gente vê a maior concentração desses grupos superiores na área central mesmo da capital. Isso se repete nas outras, né, capitais, ou seja, a presença dos condomínios ela é importante, principalmente porque são espaços muito segregados, né, e porque também mudou um pouco a configuração da segregação nas metrópoles. Mas, em termos quantitativos, os grupos ainda continuam muito concentrados na área central, que acho que é uma das conclusões que a gente mostra nesse nosso trabalho. E, bom, gentrificação é um conceito muito debatido, né, principalmente no Brasil, em relação às cidades latino-americanas, né. Em geral, os estudos até tendem a concluir que a gente não estaria passando por um processo de gentrificação com a mesma intensidade ou as mesmas características, né, dos lugares onde o conceito foi formulado. Bom, nessa pesquisa que eu estou fazendo, por que a questão da gentrificação apareceu? Porque ela é uma questão que ela parece
Deixa eu falar um pouquinho da pesquisa para entender um pouco como é que o conceito ele aparece, ele entra na pesquisa. Há 10 anos atrás, eu iniciei um projeto de pesquisa com um grupo da Prefeitura de Belo Horizonte que trabalham na Diretoria de Patrimônio Cultural. E a gente fez uma pesquisa com os bairros pericentrais, né, os bairros que estão no entorno do centro de Belo Horizonte, e foi um pouco uma demanda desse grupo, porque eram bairros que vinham com uma mobilização dos moradores, né, para preservar esses bairros que estavam ameaçados de sofrerem mudanças, principalmente na iminência de um novo plano diretor. E havia movimentos muito pedindo o tombamento, né, desses bairros como uma forma de conter esse avanço do mercado imobiliário. E o pessoal do patrimônio tinha uma certa dificuldade em tratar essa questão da proteção, porque ela era uma proteção que não tinha a ver só com o patrimônio material, até porque as construções, nem todas elas, entravam nos cânones do que se até hoje protegeu como patrimônio, né? Eram alguns bairros que tinham, inclusive, origem operária, eram construções mais singelas, como se dizia, né, nas reuniões do conselho, mas que ali havia um modo de vida, relações sociais que queriam ser preservadas, né? Os moradores estavam querendo continuar a viver nesse lugar, e na falta até de alguns instrumentos, quer dizer, na verdade teve um outro instrumento urbanístico, que foi a área de diretrizes especiais, mas que se revelou insuficiente para a proteção desse bairro. E foram, né, 2 bairros que nós estudamos na época, além de outros, mas vou centrar nesses 2, Floresta e Santa Teresa, que foram bairros tombados, né? Então foi um trabalho que foi muito interessante. Eu acho essa relação com as políticas públicas, porque ele deu subsídios, inclusive, para o tombamento, né, principalmente Santa Teresa, Floresta já era tombado. Bom, enfim, foi uma pesquisa que envolveu várias pessoas, e aí agora, 10 anos depois, a ideia foi voltar a esses bairros e ver o que havia acontecido lá, né? E a questão da gentrificação, que na época do livro ela já era mencionada, ela se tornou muito mais presente, né? E muito presente, inclusive, nos movimentos sociais e também nas políticas públicas, né? Então, não dava para... era uma questão que já estava em discussão, né? Às vezes entre alguns moradores, mas principalmente entre o movimento social. Então, por isso que a gentrificação entra como uma questão a ser investigada, né, nessa pesquisa que nós fizemos. Bom, aí tem uma questão que eu gostaria de falar do conceito, é o seguinte: o conceito de gentrificação, ele foi formulado, né, nos países do norte, no caso dos Estados Unidos, algumas cidades europeias, e ele, muitas vezes, ele é apropriado aqui da mesma forma que ele foi formulado. E isso eu acho que é uma questão que é um pouco complexa, né, porque eu acho que tem uma discussão que a Jennifer Robson coloca a respeito dos conceitos, que muitas vezes eles são apresentados como se fossem universais, né, mas eles, na verdade, estão descrevendo situações muito específicas, né? Eu acho que isso acontece muito com o conceito de gentrificação. Ele está descrevendo uma situação que acontece numa determinada cidade. Aquilo depois, né, chega pela literatura como se fosse um conceito abstrato. E aí, essa pesquisa, que é uma pesquisa que envolve um grupo, né, de doutorandos e de mestrandos, nós discutimos muito sobre isso. E aí nós procuramos tratar o conceito menos de forma descritiva e mais de forma abstrata, chamando atenção para algumas características que a gente acha que são centrais no conceito. Então, eu diria o seguinte, que a gentrificação ela tem a ver com a entrada num território de um grupo de mais alta renda que provoca a expulsão do outro que está lá vivendo, né? Então, a gente começou a tratar dessa maneira. E aí nós fomos investigar o que estava acontecendo nesses bairros, se teria havido mesmo um processo de gentrificação, como vinha sendo discutido pelos movimentos sociais. Só que essa percepção, né, compreender essa mudança, muitas vezes a gente pode olhar, né, igual eu estava falando do condomínio, né, o que a gente olha para uma região cheia de condomínios e o que aquilo significa. Em termos espaciais, pode ser uma região, né, muito grande em termos espaciais, mas em termos numéricos, nem tanto. Então, como a gente poderia perceber se nesses lugares estariam entrando pessoas novas e isso estaria provocando a saída dos outros? Em termos de dados, isso é difícil da gente captar, porque os dados que a gente tem, por exemplo, dados do censo, eles só trabalham com mobilidade intramunicipal, né, com migração.
Mas aqui em Belo Horizonte a gente tem uma pesquisa que é de origem e destino, os movimentos intra-urbanos, né? Então, em relação a um desses bairros, a gente trabalhou com esses dados para saber quem estava entrando e quem estava saindo. A unidade não é o bairro, é uma região maior, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, que é uma questão mais metodológica. Junto a isso, nós trabalhamos também com dados do IPTU, que seria de oferta de novos imóveis, né? Ou seja, o bairro ele estaria oferecendo imóveis capazes de atrair uma população nova, e qual que era e como vinha mudando o padrão dos imóveis, se o padrão havia aumentado ou não. Então, a gente trabalhou com esses dados, junto com muitas entrevistas com moradores, com empreendedores imobiliários, e aí a gente conseguiu fazer um cruzamento de vários dados, que eu acho que deu uma visão bem geral do que estava acontecendo nesses bairros. Luciana, você podia entrar um pouco melhor em detalhes sobre a forma de encarar a metodologia nas suas pesquisas? Porque eu acho muito interessante como vocês fazem análises interpretativas de dados provenientes de fontes como indicadores demográficos do censo e como que esses cruzamentos dentro de uma análise sociológica podem dar resultados que vão além do que esses dados mostram a princípio, né? Eu fui formada numa tradição, Apoena, assim, de trabalhar com essas duas fontes, tanto qualitativa quanto quantitativa, né? Aliás, também eu não sou uma pessoa muito expert em dados quantitativos. Às vezes eu trabalho muito com apoio de outros pesquisadores. Mas não me localizo em nenhum dos extremos, né? Que é só campo ou que é só quantitativo. Eu tento tentar me apropriar um pouco do que cada uma dessas fontes pode trazer para a compreensão. Então, no caso da compreensão da gentrificação, a gentrificação tem a ver com uma entrada, né, como a gente vinha falando, de um grupo num território que ele tem um status social, econômico superior aos que residem lá, o que leva à expulsão desse grupo. Então, uma das coisas que a gente pode perceber isso qualitativamente, mas a gente pode também ter dados quantitativos que veem se isso realmente está acontecendo, né? Porque às vezes você tem uma percepção, fala-se hoje muito de gentrificação, eu acho que a gente também tinha um certo incômodo de tudo ser gentrificação, qualquer mudança ser gentrificação, e também a palavra, ela tem um conteúdo político que eu acho que está correto os movimentos usarem, né? Mas eu acho que nós como acadêmicos temos que tentar qualificar melhor o que é isso e tentar ver se realmente a gente verifica se esse processo está acontecendo. Então, uma dessas fontes de dados, como eu falava, é essa pesquisa de origem e destino que nos dá a informação de quem mudou para aquela região e quem saiu daquela região. No caso, o dado da renda era muito ruim, porque muitos não respondiam à renda, mas a gente tinha o dado do nível educacional. Então, eu vou falar de um bairro que foi tombado, que é o bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, que é um bairro que ele tem um forte movimento de bairro organizado para a preservação. E o que a gente viu com esses dados é que quem entrou no bairro tinha um status socioeconômico muito parecido com quem já residia no bairro. E em relação aos status de mais baixa renda, porque esse bairro ele tem dentro dele 2 pequenas favelas, tá? Então havia uma entrada de pessoas com baixo nível educacional e que pode ser nessas favelas, ou até em uma coisa que esse bairro tem, porque eles têm uma expressão que eu acho que não é muito comum em outros lugares. Aqui em Belo Horizonte tem algumas casas que têm barracos no fundo das casas, que as famílias alugam para outras. São pequenas casas construídas no fundo. E Santa Teresa é um bairro tradicional que tem muito isso. Às vezes uma casa tem 3 barracos, o que dá uma certa heterogeneidade do bairro, é uma fonte de renda para quem mora, né? Então, o que acontecia nesse bairro? Quem mais entrava era um grupo muito parecido com quem lá residia. Entre os de nível educacional mais baixo, havia uma entrada, ainda que a saída era menor, mas era um pouco menor, não dava para caracterizar uma expulsão. E, curiosamente, quem mais saía do bairro eram as pessoas que tinham os níveis educacionais mais altos. Que o nível educacional foi o nosso indicador, uma vez que o da renda era muito ruim, porque as pessoas não falaram. O que batia com outro dado que a gente usou, que foi o dado da oferta de imóveis por uma base de dados do IPTU, que eu comecei a trabalhar com isso, que é uma fonte de dados muito interessante sobre os imóveis que são construídos
E eles, para cobrar sobre IPTU, eles classificam esses imóveis numa hierarquia de 1 a 5. E esse bairro, ele não é um bairro, justamente pelo tombamento, pelas políticas de proteção, ele não é um bairro que ele comporta moradias muito sofisticadas. E aí, cruzando isso tudo, por exemplo, com entrevistas com moradores, mas eu não vou citar muitas, mas vou citar uma entrevista com um dono de uma imobiliária que atua no bairro há muitos anos. Ele falava o seguinte, olha, o bairro não tem uma oferta para pessoas de imóveis, para pessoas de mais alta renda, né? Então, quem entra aqui, ele dava um exemplo que era muito comum, que é muito comum dos imóveis que ele alugava, que eram residentes, né, de medicina, porque esse bairro fica próximo da escola de medicina. Então, são pessoas que estão em início de carreira. Agora, o que a gente viu que, pegando esse caso, isso é uma hipótese, eu não posso dizer, né, mas uma vez que essas pessoas ascendem socialmente, o bairro não comporta muito que essas pessoas fiquem. Então, a tendência é que essas pessoas saiam. O dado mostrava isso, né, uma saída. Ou seja, concluindo, tentando explicar um pouco o que esses dados mostram, o que a gente viu é que não estava acontecendo processo de gentrificação no bairro. O bairro tem uma dinâmica, como todos os bairros de toda a cidade, saem pessoas, entram outras, mas não está havendo nesse bairro, pelo menos por esses dados que nós olhamos, uma entrada que está levando à expulsão dos que lá residem. Então, quer dizer, a gente não pode falar em gentrificação. E aí, para explicar isso, a gente tem duas coisas que eu acho que são importantes. Uma é a questão das políticas urbanas. No caso, ele é um bairro que ele é protegido com uma área de diretrizes especiais e ele foi um bairro também tombado, ou seja, o mercado imobiliário tem muitas restrições para atuar nesse bairro. Então, você não constrói prédios mais sofisticados que atraem uma classe mais alta. E as casas que lá existem também, elas são casas que eram casas de origem operária ou de uma classe média baixa, ela não comporta uma população de mais alta renda. E aí eu acho que teria uma área até muito interessante, que eu acho que é muito pouco pesquisada no Brasil, que tem a ver com padrões de consumo residencial, né? Eu acho que a nossa classe média também tem uma atração muito grande para morar em determinados condomínios fechados, aí tem a questão da segurança, que esse bairro não oferece. Então, são vários elementos aí desses dados que nos levaram para uma conclusão que eu achei que ela é, né, nós achamos lá na pesquisa, sólida nesse sentido da gente mostrar que não houve uma gentrificação nesse bairro. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. Você mencionou, aliás, são esses dois bairros que são mencionados também nesse artigo que você apresentou no último congresso da SBS, né, Santa Teresa e Floresta, em Belo Horizonte, e você mencionou como que o tombamento poderia ajudar a frear esse processo de gentrificação que era iminente nesses bairros residenciais. Então, vou fazer duas perguntas dentro de uma. Primeiro é pedindo até para você comentar a importância dessas pesquisas sobre gentrificação em bairros residenciais e não se atendo somente a centros históricos. E segundo, se há alguma estratégia, além do tombamento, que possa ajudar a frear esse processo de expulsão das populações menos abastadas de determinadas áreas das cidades. A maior parte dos estudos no Brasil, eles se concentraram nas áreas, nos centros históricos, que foram áreas que receberam, né, muitos investimentos públicos. Então, a maioria, a gente tem um conjunto significativo de estudos nos centros históricos, e mais voltado até para a questão dos usos do patrimônio, né, da questão turística, e menos da questão habitacional. Então, eu acho que nós tivemos essa preocupação, uma curiosidade de entender a gentrificação, se ela estaria ocorrendo em bairros residenciais. Eu citei um aqui, mas nesse grupo outros bairros foram pesquisados, tá? Mais dois.
um que parece um pouco com esse, que também foi objeto de tombamento, e um terceiro que nem não foi objeto de tombamento, que a gente trabalhou com outro conceito. Então, a questão residencial eu acho que é importante. Em relação ao tombamento, ele é uma política que ele consegue frear os empreendimentos imobiliários. E no caso do Brasil, porque a legislação urbanística, muitas vezes, ela é muito frágil para conseguir isso. Por exemplo, esse bairro, primeiro, foi tentado uma outra forma, que foi ser considerado uma área de diretrizes especiais, né, uma DE. Mas esse instrumento urbanístico não foi suficiente. O que aconteceu é que as casas começaram a ser destruídas e começaram a construir prédios de 3 andares e o patrimônio não estava sendo preservado. Então, acabou que os moradores se mobilizaram outra vez e acabaram pedindo o tombamento. E aí eu acho que eu chego numa outra questão também, que eu acho que é muito interessante nesse bairro, mas eu acho que não é uma idiosincrasia desse bairro, eu acho que é uma coisa que é um aspecto importante para a gente pensar a questão da gentrificação, que são as resistências, né? Esse bairro ele tem uma característica de receber uma população já mais de 20, 30 anos, que está lá, muito com professores universitários, uma classe média muito politizada, é um bairro que tem essa característica. Então, essas pessoas que entraram lá há mais tempo, eles não têm aquele perfil que muitas vezes a literatura trata como gentrificador, né? Que é aquele que chega ali, ele está interessado no seu consumo, na sua casa, só naquele patrimônio daquele lugar, o patrimônio no sentido de usufruir de um tipo de moradia, de um tipo de paisagem, ambiência urbana, e que não se envolve com a comunidade. O que a gente verifica nesse bairro é o contrário. É um grupo que é altamente envolvido com a comunidade, com os moradores antigos, e inclusive com os moradores das favelas, né, protegendo e defendendo esses moradores, e defendendo inclusive uma outra ocupação também recente, que recentemente teve ameaçada de serem expulsos de lá. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Não há um único modelo de gentrificador ou de novos, né, de pioneiros urbanos que sejam esses que vão só expulsar. Tem uma autora que ela tem trabalhado um pouco com isso, a Japone, que ela fala dos preservacionistas sociais, né? Eles não estão preocupados só em preservar a questão ambiental do patrimônio, da paisagem, mas também eles fazem alianças com os moradores e de defender os moradores. Então, eles são importantes nessa preservação dos moradores, e não apenas da paisagem. Então, acho que a discussão tem que levar em conta, acho que vários aspectos, né, dos movimentos sociais, das políticas urbanas, né, da forma de organização do bairro, da história do bairro, que foi isso que a gente tentou trazer para essa discussão nesse estudo. O artigo da SBS, ele é, na verdade, uma versão incipiente de um artigo que ele deve ser publicado no periódico, ele já foi aceito, então eu acho que aí ele vai trazer mais informações do que esse primeiro artigo, que foi do Congresso. Luciana, você pode contar para a gente um pouco melhor sobre quais as circunstâncias que você está fazendo essa pesquisa, que está em andamento, quais são as pessoas que estão te auxiliando? E também, se você quiser, você pode contar um pouco melhor para a gente sobre as políticas urbanas atuais em Belo Horizonte e também as formas de resistência que vocês estão mapeando. Eu acho que isso é muito importante, porque a condição de pesquisa nossa hoje está muito ligada, né, à pós-graduação e a possibilidade da gente ter um grupo de pesquisa, como que foi esse que eu tive a felicidade de ter nesse momento, que nem sempre essas coisas acontecem, né, como a gente quer, mas um grupo com muita gente envolvida na mesma questão. Então, foi possível fazer investigações no centro da cidade, em alguns bairros de Belo Horizonte, então a gente conseguiu fazer um estudo bem amplo. Eu acho que isso é fundamental hoje. Eu fico pensando que as condições que a gente tem de investimento assim, forte em pesquisa, às vezes no mestrado e no doutorado, depois, quando a gente está trabalhando, são tantas atividades que a gente tem que dificilmente a gente tem condições de dedicar horas em arquivo, né, em campo. Então, a constituição desses grupos são muito importantes. E a questão das bolsas da pós-graduação são fundamentais para que a pesquisa continue, né? Nós estamos vivendo um momento que isso é muito importante de ser dito, né? Porque a constituição de grupos amplia a possibilidade de pesquisa, como foi essa que aconteceu.
Então, nessa pesquisa, a gente conseguiu teve tese de doutorado, de mestrado, sobre esses processos. Então, eu falei aqui de um bairro, eu pesquisei mais particularmente, que foi de Santa Teresa, pesquisamos também o comércio do bairro, não só a questão residencial, mas o que está acontecendo no comércio. Ele é um bairro que ele tem um pequeno comércio, que ele é muito importante na identidade do bairro, na vida pública do bairro, porque as pessoas frequentam muito esse pequeno comércio. Então, até nas políticas de preservação, o comércio é levado em conta. Agora, ele é um bairro que ele está passando também por um processo que precisa ser investigado, que começa a ter bares mais sofisticados no lugar, que começa a atrair um público que não é apenas o público do bairro anteriormente. E na entrevista isso aparece pelos moradores, que eles consideram uma invasão. Eles se referem muito ao pessoal da Zona Sul, né? A Zona Sul é onde concentra aqui em Belo Horizonte os grupos de mais alta renda, então eles identificam esses consumidores de alguns bares que não são locais e que invadem, né? E tem um certo desconforto com o número de pessoas que é, às vezes, relatado como uma certa invasão. Então, esse é um aspecto também que seria interessante continuar essa investigação de uma certa gentrificação de consumo comercial, não apenas no âmbito residencial. E nesse grupo de pesquisa também teve um outro bairro que nós investigamos, que é o bairro Anchieta, que é um bairro que não é protegido como patrimônio, e é um bairro que ele passa por uma transformação muito intensa. Ele é um bairro que a história dele não é uma coisa que é levada em conta nem pelas políticas urbanas, nem pelos próprios moradores. Eles não se mobilizam por uma preservação. Então, as casas são destruídas, e é muito comum, às vezes, que eles até se referem àquelas casas velhas, e, diferente do outro, há uma avaliação de que as novas construções valorizam o bairro. Então, nesse bairro, ele vai passando por um processo muito intenso de verticalização e com uma oferta de imóveis muito sofisticados para uma população de baixa renda e que vem tomando o lugar da população que vivia nesse bairro. Então, os filhos não conseguem mais ficar nesse bairro, então vem passando por um processo que a gente até utilizou, né, uma mestranda que estudou esse bairro, ela trabalhou com o conceito de gentrificação por nova construção, não mais ligada a essa ideia de um patrimônio, mas da oferta e da produção de novas construções. Por fim, nesse grupo também tem outras pesquisas que foram realizadas no centro de Belo Horizonte. Uma delas pegou a questão residencial através de um empreendimento que é chamado de retrofit, né, que é a reforma de prédios antigos, residenciais ou comerciais, que são reformados para moradia. E aí o que se verificou também é que os moradores desses novos edifícios, que muitas vezes fazem uma propaganda tentando atrair um perfil até meio hipster, assim, né? Tem bicicletário, tem coisas mais modernas, tentando atrair uma população jovem, mas a gente viu que o perfil de quem dos moradores desses edifícios é muito parecido com o perfil de quem já habita o centro de Belo Horizonte, porque, por ser uma cidade nova, o centro de Belo Horizonte é diferente do centro de cidades mais antigas. É um centro que ainda tem muita população de classe média, né? É um centro muito residencial, né? Diferente de outros centros. Ele não teve uma área industrial. É um centro muito vivo, com muito comércio e com muita moradia. E é um centro que ele é de classe média, e quem está entrando nesse centro é essa população que tem um perfil muito parecido com o que reside lá. É curioso, porque o centro de Belo Horizonte ele tem uma população mais velha e uma população muito jovem também. Ele tem esses dois extremos, né, que são pessoas mais velhas que já estão lá há mais tempo, e são esses jovens que constituem repúblicas, né, que vêm muito do interior para estudar e que acabam morando no centro. E nesses edifícios novos, o que a gente percebeu é que quem entrava era muito parecido com quem lá residia. Então, do ponto de vista da moradia no centro, não é possível falar também de gentrificação. E, ainda no centro, uma outra pesquisa desse grupo foi sobre os movimentos sociais no centro. O centro de Belo Horizonte vem se destacando como tendo muitas mobilizações, né? Uma que ficou muito conhecida foi a Praia da Estação, que foi uma reação a um decreto de um prefeito que proibiu manifestações na Praça da Estação, e aí as pessoas começaram a ocupar essa praça, né, transformando ela numa praia.
E esse movimento, que ele era misto, né? Você tinha grupos de classe média e grupos da periferia que já tinham uma ocupação muito importante no centro, que era o duelo de MCs, que acontece debaixo do viaduto de Santa Teresa há muitos anos, que é anterior, inclusive, à Praia da Estação. Então, era um movimento que tinha esse perfil. Esse movimento ele foi muito ativo durante muito tempo, muito politizado, e esses movimentos do centro, eles caminharam numa direção de ser um movimento hoje com forte traço de população da periferia, muitos deles população negra, e que estão muito concentrados em alguns equipamentos culturais do centro da cidade. Então, há uma ocupação do centro desses movimentos, é uma ocupação muito politizada de jovens da periferia de Belo Horizonte, e que acabam constituindo um circuito muito forte, muito politizado, né, culturalmente muito orientado no centro de Belo Horizonte. É um centro que ele tem também outros equipamentos que a prefeitura colocou, um museu e tal, mas essa ocupação, ela hoje predomina e dá o tom para o centro da cidade mais do que esses outros equipamentos, né, que de alguma maneira pretendiam elitizar o centro da cidade. Aliás, falando sobre equipamento cultural, teve um outro trabalho desse grupo que ele investigou a revitalização cultural de um antigo cinema e as influências que esse cinema exerceria nas redondezas. Se ele teria uma capacidade, uma capilaridade de influenciar, de renovar a área do entorno. E ela acabou concluindo que não. Foi muito limitada a capacidade dele, até porque ele tem um funcionamento muito à noite, ou seja, a população que frequenta o centro durante o dia não se apropria muito desse equipamento, né? Então, ele acaba sendo uma coisa para a população que vai lá, assiste um show, mas não... Ele tem até uma atividade que ele tem tentado fazer voltada para a população, mas é muito tímida, né? Então, essa ideia também que, às vezes, uma coisa muito pontual pode ter uma capacidade, não é muito bem assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar que as coisas precisam estar melhor articuladas, né? Elas precisam se voltar mais para aquela população que frequenta aquele lugar. Enfim, não se trata apenas de revitalizar um equipamento cultural, que não vai acontecer uma mágica a partir daí. Professora, é muito interessante toda a conversa que a gente está tendo, e a partir dela eu fiquei com a impressão de que, como muitos temas que passam pelo urbano, é importante que, apesar de que sua pesquisa e seus trabalhos estejam numa perspectiva das ciências sociais, seja importante reconhecer os esforços de outras disciplinas, como da geografia e da história. Você concorda? E da arquitetura também, né? Tem muito... Sim, com certeza. Várias disciplinas acabam passando por essa discussão, né? Eu acho assim, teve um tempo que a sociologia ela dominou muito a questão urbana. Se a gente pensar lá, né, na escola de Chicago, e acho que até os anos 60 e 70, a sociologia foi muito poderosa, né, nessa questão de trabalhar urbano e de ter uma interpretação muito da área. Agora, ela perdeu a hegemonia, né, a sociologia, porque várias áreas pesquisam hoje sobre o urbano. Essa experiência que eu estava falando do observatório é de um grupo interdisciplinar. As pessoas com as quais eu mais escrevo atualmente é uma arquiteta e um geógrafo, né? Então, quer dizer, a geografia hoje, eu acho que ela é essencial para pensar a questão da espacialidade. Acho que ela tem instrumentos para isso que são muito importantes. Eu acho que a questão urbana também é muito importante, né? Que é uma competência, né? A questão de uma visão mais urbanística, do espaço dos arquitetos, né? Que completa também essa visão dos geógrafos, e da história. A gente tem que considerar como que esses bairros são ocupados, como é a organização deles. Não dá para trabalhar, né? Por exemplo, se fosse um trabalho apenas quantitativo, que você visse como é que a população se movimenta, quais são os resultados, um trabalho só do censo, por exemplo, que você tem um retrato, que é legal, é importante, mas qual que é a história? Como é que estão as pessoas que estão ali atrás? Que tipo de organização tem? Então, acho que a formação do bairro, a constituição dos moradores, como é que eles se organizaram, é muito interessante. Tem bairros que têm uma tradição de organização histórica, que isso
às vezes fica um tempo apagado, mas renasce. Tem bairros que não tem nenhuma tradição, e isso não é fácil de ser construído, né? Então, eu concordo plenamente com você. E eu acho que os trabalhos hoje, muitos deles ganham essa perspectiva interdisciplinar. Já encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, eu queria agradecer muito pela conversa que você teve com a gente. E foi muito bom que a gente falou sobre gentrificação, que é um termo amplamente utilizado em análise sobre o urbano, né? E é interessante essa qualificação proposta em suas argumentações, porque podemos entender que é um modelo analítico que deve ser aplicado com cuidado, considerando as particularidades de diferentes realidades sociais, né? Com certeza. E eu acho que a gente tem que ampliar, acho que tem que qualificar, né? Para nem tudo. É muito comum, nessa revisão que eu fazia da bibliografia, era muito comum, você vê vários textos lá que falavam de gentrificação, mas não havia um conceito, não havia. E poucas pesquisas que conseguem qualificar isso, aprofundar para ter uma discussão se a gente pode falar ou não, ou em que circunstâncias estaria havendo um processo de gentrificação, de expulsão. Agora, preservando, obviamente, né, entendendo as representações que ele foi adquirindo, né? Ele é hoje também um instrumento de organização política, movimentos anti-gentrificação, né, de proteção de vários lugares. Acaba sendo também uma categoria de denúncia, e a gente também tem que considerar isso, né, essa dimensão. Mas eu acho que nós temos que tentar, né, na academia, tentar qualificar, tentar entender os processos, o que estão acontecendo. Tem uma coisa que todo mundo fala, mas é óbvio, mas é verdade, as cidades são muito dinâmicas, as pessoas entram grupos, saem grupos, os bairros estão passando por uma mudança, mas nem toda mudança ela é gentrificadora. E, então, acho que entender a natureza, o tipo de mudança das cidades e como que elas variam de território para território é uma discussão, acho que necessária, boa de ser feita. Eu achei muito interessante o termo que você usou, professora, de uma categoria de denúncia, né? E como talvez os termos que a gente tenta muito classificar e utilizar nos nossos trabalhos acadêmicos ultrapassam essa esfera e são muito importantes fora dele, né? E a gente tem que perceber, né, esses usos e como que eles vêm sendo empregados. Eu acho que isso faz parte da nossa investigação. Então, muitas vezes, ele entra até para dialogar com esses usos, né? Então, professora Luciana, a gente fica por aqui. Eu, em nome de toda a equipe do Urbanidades, agradeço imensamente a sua participação. Estamos aguardando a publicação do artigo que você mencionou, curiosos também para acompanhar, e seguimos ouvindo, né? Estamos na escuta aqui. Agradeço também a presença do Apoena e da Luma que me acompanharam nessa entrevista. Obrigado, João. Foi muito boa a entrevista mesmo. Obrigado, Luciana. Obrigada, companheiros de entrevista e entrevistada. Estou muito feliz de ter feito essa participação. Apoena, Luma e João, eu que agradeço, né? Falar das coisas que a gente faz, das pesquisas, é sempre um prazer. Espero que seja útil, né, para outras pessoas que possam ouvir. Muito obrigada. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.